FIPECAF. Gostaria de dar também as boas-vindas a quem acompanha a nossa transmissão simultânea. Lembrando que esse evento está sendo transmitido, então temos pessoas também de suas casas, seus trabalhos acompanhando. Gostaria de dar as boas-vindas também a vocês que nos acompanham. É uma grande satisfação para nós aqui da FIPECAF recebê-los aqui para esse painel sobre a importância e os desafios da gestão do desempenho. A ideia é que realmente seja um bate-papo tranquilo sobre os aspectos importantes da gestão do desempenho organizacional e que envolve desde a implementação de mecanismos que facilitam a formulação da estratégia nas organizações até a comunicação dessas estratégias a todos os níveis organizacionais por meio da concepção de KPIs adequados. O próprio processo de avaliação e mensuração de desempenho também está enquadrado dentro dessas etapas e, enfim, o desenho dos incentivos apropriados aos colaboradores para que a organização consiga garantir uma implementação efetiva das estratégias concebidas. Esse é um evento também muito especial porque estamos também celebrando o lançamento de uma obra, um livro dos professores Daniel Muti e Anderson Braga, que é Gestão do Desempenho, Análise e Comunicação e Implementação de Estratégias para a Criação de Valor. Tenho certeza que esse livro é fruto de bastante trabalho, né? E provavelmente vocês mergulharam fundo em um assunto de relevância para profissionais e acadêmicos. E também parabenizo pela trajetória brilhante que vocês estão construindo, tanto na docência quanto na pesquisa. E hoje, a partir dessa reunião entre acadêmicos e também profissionais que lidam diretamente com desafios de uma gestão de desempenho eficaz, nós vamos explorar alguns aspectos importantes dessa obra, que são abordadas pelos professores, e trazer alguns insights para executivos que estejam em busca de excelência e criação de valor para suas organizações. Para nós, a FIPECAF também é uma grande honra conceder espaço para vocês, para esse tipo de evento, porque uma das nossas grandes motivações é disseminar também conhecimento, especialmente dentro dessa grande área, que é o controle gerencial e a contabilidade gerencial. Já fazemos isso há algum tempo, não é, professor Wellington? Temos programas aí super tradicionais, como o MBA Controller e o CEFIM, que acho que tem bastante sinergia com esse tema. E aproveito o ensejo, na verdade, para lembrar que o nosso processo seletivo está aberto e, principalmente para quem nos acompanha online, temos uma pessoa do time de relacionamento disponível para atendê-los e tirar todas as dúvidas que vocês tenham, que é o André Muritiba. Então, André, já dê um oizinho aí para o pessoal, sinalize que você está por aí disponível. Muito bem, né? Acho que antes da gente dar sequência, apresentar de fato os nossos convidados, ilustres convidados, gostaria só de chamar o professor Wellington para dar uma palavrinha para todos nós e também para o pessoal que nos acompanha. A FIPECAF, como sabem, eu gostaria de informar aqueles que não sabem, eventualmente, e reiterar para aqueles que sabem, que a FIPECAF é uma das cerca de 30 fundações no âmbito da Universidade de São Paulo. Cerca de 30. Dentro da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária da Universidade de São Paulo, a FEA-USP, somos 3 fundações. A FIPE, na área de Economia, a FIA, em Gestão de Negócios, e como sempre digo, e se me permitem aqui uma licença, relaxando um pouquinho, se me permite, professor Anderson, tudo bem que a FIPE na área dela é muito boa, a FIA também, mas em contabilidade, controladoria e controle gerencial, a FIPECAF é a maior. A FIPECAF é a entidade que concentra o maior saber em contabilidade, controladoria, orçamento, custos, finanças e atuária. E é nesse contexto da controladoria e do controle gerencial, como muito bem disse a professora Raquel, que se encaixa o evento desta noite sobre a importância e os desafios do processo de avaliação de desempenho nas organizações. Nesse contexto da controladoria e do controle gerencial, né? Que tem tudo a ver com a FIPECAF
e com o nosso Departamento de Contabilidade Atuária da USP. Então é isso, eu quero agradecer a todos que estão prestigiando o nosso evento na noite de hoje, seja presencialmente aqui nesta sala 82 da FIPECAF, seja aqueles que estão nos acompanhando online. Muito obrigado, em nome da diretoria executiva da FIPECAF. Para encerrar aqui a minha fala rápida, até para não tomar tempo, né, do conteúdo, que é o que mais interessa, a discussão que vocês vão fazer, eu vou encerrar agradecendo a professora Raquel pelo evento, pela organização, pelo empenho, professora Raquel Fraga, aos autores, Anderson Braga de Aguiar, meu coautor, inclusive, num artigo que vira ser mencionado aí na literatura. Obrigado, Anderson. Parabéns pelo livro. Daniel Mussi, coautor do livro, muito obrigado. E ao nosso convidado Leandro de Castro Silva, muito obrigado. Foi um prazer enorme saber que já tínhamos convívio lá na FEA USP. Obrigado pelo seu tempo e pela sua, vamos dizer assim, a deferência que você faz à nossa fundação comparecendo numa noite de hoje. Então, muito obrigado mesmo. Bem, uma boa noite a todos, um bom evento, sucesso, um grande abraço e até mais. Muito bem, agora oficialmente dando sequência à apresentação dos nossos convidados. Quem vai nos ajudar a moderar essa conversa de hoje, primeiro o professor Anderson Braga de Aguiar. Professor Anderson é bacharel em Ciências Contábeis, mestre e doutor em Controladoria e Contabilidade pela FEA-USP, pós-doutor pela Universidade de Waterloo, professor e pesquisador no nosso programa de pós-graduação em Controladoria e Contabilidade da FEA e desenvolve projetos acadêmicos dentro do tema de controle gerencial e sistemas de mensuração de desempenho. Bem-vindo, professor Anderson. E o professor Daniel Muti, bacharel em Administração de Empresas e Ciências Contábeis, doutor em Controladoria e Contabilidade pela FEA-USP e Economia Aplicada pela Universidade da Antuérpia, professor e pesquisador no curso de graduação em Ciências Contábeis e também no programa de pós-graduação em Controladoria e Contabilidade da FEA, e desenvolve trabalhos sobre temáticas bem alinhadas ao controle gerencial, sistemas orçamentários de gestão de desempenho, com enfoque em empresas familiares. E também, compondo aqui esse nosso painel, o Leandro de Castro. Falar brevemente sobre o currículo do Leandro. Desde 2021, ele ocupa a posição de diretor financeiro da Clean Medical, que é uma empresa investida do fundo de private equity da GEF Capital Partners. O Leandro trabalhou também como consultor financeiro para o Rabobank, NC Brasil, que era uma antiga investida do GEF Capital. Também integrou durante 6 anos o time de análise da gestora de private equity Angra Partners. Leandro é formado em administração de empresas pela FEA, tem mestrado em controladoria e contabilidade também pela FEA, com extensões na França e na Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. Muito bem, deixo a palavra para vocês, então, um excelente painel. Obrigado, Raquel. Quero dar boa noite, né, a quem está aqui presente, também aos convidados que estão nos acompanhando online. Agradecer a oportunidade aqui do espaço, agradecer ao professor Wellington Rocha, professor Márcio Corinelli, né, pela oportunidade de estarmos aqui, professora Raquel Fraga, por organizar esse evento, e especialmente aqui ao Leandro, né, que generosamente aceitou o nosso convite de estar aqui junto com a gente. E ao lado do Daniel, com quem eu tive a chance de trabalhar com esse livro. E a ideia é ser um bate-papo, né, a gente ir colocando, tirando bastante, aproveitando a oportunidade da presença do Leandro e ouvindo a experiência que, né, ele tem em termos desse assunto de gestão de desempenho. E como pontapé inicial, eu colocaria assim, o Leandro tem uma experiência de chegar em empresas em que os sistemas de gestão de desempenho não estão lá ainda formalizados ou sequer existem, né? Talvez exista alguma coisa ali que é mais o acompanhamento e tal. Então, eu queria ouvir assim, sobre a importância, né, em termos assim, mais como uma abertura mesmo, um entendimento inicial, a importância de ter esses processos formalizados dentro das empresas, né? O que elas poderiam ganhar, ou podem ganhar, ou efetivamente ganham em seus processos de gestão a partir do momento em que elas iniciam um processo de formalização de sistemas de gestão de desempenho. Tá legal.
Obrigado, professor Anderson, obrigado, professor Daniel, professor Wellington, que foi meu professor na graduação, uma satisfação, professora Raquel, pela organização e convite, e acho que a turma também lá da nossa companhia que está aí, a minha mãe também agradeço, a turma que está assistindo. E já entrando nesse ponto, professor Anderson, só para o pessoal entender e eu poder contextualizar, como a professora Raquel falou, eu trabalho aí em investimentos de private equity há pouco mais de 10 anos, desde a minha graduação em administração na FEA, e um ponto bem relevante é que grande parte desses investimentos, desses fundos que investem em companhias privadas, são investimentos em companhias familiares, né? Então, originalmente fundadas e geridas por famílias até o momento da entrada do investimento do fundo de private equity. Então, o que ocorre, que eu enxergo nessas empresas, é que assim, você tem um núcleo familiar que é responsável pela gestão da companhia, que é um núcleo que tipicamente tem um bom alinhamento, entendeu? Mas você tem depois todo um conjunto de colaboradores que executa ali as atividades, que toca aquela companhia, né, o dia a dia da companhia, que muitas vezes eles não estão alinhados com esse núcleo familiar. Então, o que eu estou querendo dizer? Eles não conhecem a estratégia da companhia, eles não sabem qual é o norte, para onde essa companhia está indo, quais são os indicadores-chave que precisam ser observados e precisam ser medidos e por que esses indicadores precisam ser observados e medidos. E além disso, assim, eles não estão alinhados por meio de sistemas de remuneração com esses indicadores. Então, assim, o paralelo que eu faço é assim, você está dentro de um barco remando, mas você não sabe para onde esse barco está indo, qual que é o objetivo, e não tem ali alguém ditando o ritmo dessas remadas, o porquê dessa remada, o nível de eficiência. Então, mais ou menos essas são as considerações que eu posso fazer em relação aos investimentos de private equity nessas empresas familiares. Perfeito, obrigado, Leandro. Passar aqui, Daniel. Então, boa noite a todos, né? Agradeço novamente ao Leandro aí pela presença. Agora, entrando um pouco nos aspectos, né, de concepção do que é um sistema de gestão de desempenho e todos os aspectos relacionados e atributos, né? A gente sabe que a gestão e o próprio sistema de gestão de desempenho não pode ser estático, né? Sim. Então, a pergunta é, primeiro, quais são os fatores externos, né, que afetam e que são, né, monitorados? Primeiro, quais são esses fatores e como eles são? A segunda pergunta é como que eles são monitorados. Então, a gente tem aí as notícias, né? Reforma tributária, né? Inteligência artificial, a própria digitalização dos negócios, e a empresa não pode ficar, né, alheia a esses aspectos, né? E aí, pensando particularmente no sistema de gestão de desempenho, que é justamente o sistema para apoiar, né, as estratégias, para garantir que elas, de fato, sejam implementadas. Então, como que isso é monitorado, esses aspectos externos, e acompanhado, e quais são esses aspectos externos mais relevantes para o negócio que você atua hoje em dia? Acho que esse ponto é o seguinte, o sistema de gestão de desempenho, existem várias figuras aí, vários frameworks para fazer essa definição, mas eu acho que é legal partir da missão da empresa, né? Qual é a missão, a visão da empresa e quais são os aspectos-chave que essa empresa precisa atuar para poder atingir essa missão. E aí, assim, a missão, eu vou voltar nesse meu paralelo ali do norte, da navegação. Então, você tem um barco que precisa ir para aquela direção. Aquela é a missão, a gente tem que chegar naquele ponto. Então, qual é a estrutura organizacional que a gente tem para poder navegar em direção a esse ponto, né? Quais são as estratégias? Então, assim, a gente vai olhar as correntes, como é que está o vento, então essas são as estratégias. E aí, depois disso, a gente tem que quebrar em quais são os indicadores chaves que a gente tem que olhar, né? Tipicamente, o orçamento é um parâmetro legal para a gente poder olhar e aí, em cima do orçamento, definir quais são as metas que essa organização tem que atingir, né? Então, é mais ou menos por aí, e aí, com isso em mãos, você cria um sistema de remuneração, né? Então, se atingir esse orçamento ou se passar, a turma vai ser remunerada de tal forma, né? Então, você está alinhando todo mundo para esse objetivo. Agora, em relação aos aspectos externos da empresa, que eu acho que a gente tem que observar, acho que, assim, o mercado em si, a indústria dita bastante. Então, se você está numa indústria super competitiva, provavelmente você vai ter que estar atualizando esse sistema de gestão de desempenho com muito mais velocidade
do que eventualmente numa indústria mais estável, né? Então, eventualmente você vai ter que estar monitorando muito mais rápido essas metas e alterando elas para que você esteja par e passo com os seus concorrentes, né? E aí, fazendo um gancho já na concorrência, eu acho que estar olhando para os concorrentes é bastante importante. Então, o que os concorrentes estão fazendo, né? Quais são as práticas de gestão? Eles têm um sistema de gestão de desempenho ou não? Eles têm um sistema de remuneração, de alinhamento de ganha-ganha entre colaboradores e companhia, um sistema de remuneração variável. Então, esses insights que você tem com os concorrentes, acho que são bastante importantes. Um outro aspecto bastante relevante, sem dúvida, especialmente aqui no Brasil, é você estar de olho na regulamentação trabalhista, por exemplo. Então, assim, não adianta você incentivar o sujeito que está sendo regido pelas normas da CLT para trabalhar 14, 16 horas por dia, porque isso aí não vai funcionar, entendeu? Então, você tem determinados limites, você tem que observar determinadas limitações que, por exemplo, a CLT te impõe. Então, esse é um aspecto de regulamentação que eu acho bastante importante. Um outro elemento relevante, sem dúvida, é estar de olho nas tecnologias, né? Então, um ponto importante lá, por exemplo, agora na nossa companhia, a gente está passando bem num momento de reimplantação do ERP. Então, a gente está trocando um ERP por outro, entendeu? Justamente porque a gente quer captar muito melhor os dados e utilizar esses dados para construir esses indicadores que vão nos fornecer ali as informações para que as decisões sejam tomadas. Então, aspectos tecnológicos acho que são bastante relevantes também. Como é que está a tecnologia e como é que a gente pode utilizar ela da melhor maneira para poder ter as informações, né, para compor esse sistema de gestão de desempenho. E só um complemento, né, em relação a qual nível hierárquico, né, dentro da organização essa discussão ela é tratada. É no nível mais de conselho, no nível mais gerencial, do dia a dia, na diretoria. Então, se você pudesse comentar. Assim, o conselho é o órgão, né? Pelo menos como a gente faz lá na companhia e é o nosso modelo de investimento, nosso framework de investimento, o conselho é o órgão que determina a estratégia da companhia. Então, vem do conselho esse norte. Nós temos que ir para essa direção. A nossa missão é ser, no caso aqui da nossa companhia atual, a maior empresa de locação de equipamentos médicos hospitalares do Brasil. Então, esse é o norte, essa é a missão dada pelo conselho. Depois do conselho, a gente normalmente, tipicamente, organiza alguns comitês, então um comitê financeiro, um comitê comercial, operacional, para poder organizar no nível tático essas atuações dentro da companhia. E abaixo desses comitês, a diretoria executiva, que é de fato quem vai executar essa parte, tanto tática quanto operacional mesmo, com o resto dos colaboradores. Então, é quem vai estar na trincheira executando a estratégia. Então, assim, primeiro tem uma determinação de metas de conselho para a diretoria executiva, e a ideia é que as metas dadas pelo conselho para a diretoria executiva sejam cascateadas para o restante da organização. E aí depende um pouco da estrutura da organização. No caso dos nossos investimentos em empresas menores, que estão saindo daquela transição de uma empresa puramente familiar para uma empresa profissionalizada, às vezes você não tem configurado uma estrutura de gestão intermediária, então você não tem níveis de coordenação ou gerência, entendeu? Você tem uma base que está já diretamente ligada na diretoria. Você tem que ir formando isso, formando essa liderança e procurando fazer o cascateamento aí da meta, né, atribuída do conselho para a diretoria para os demais níveis de gestão e os demais níveis da organização. Muito bem, Leandro. Se você me permite, estava falando então do ambiente externo, eu queria agora olhar, né, e pensar um pouco no ambiente interno. E tem hoje, né, quando a gente fala bastante do ambiente interno dentro das organizações, é uma discussão em torno de desenvolvimento de competências, né, ou a presença dessas competências a partir dos recursos que a empresa tem disponíveis. E aí o que me ocorre é pensar nesse processo de implementação de sistemas de gestão de desempenho e do próprio funcionamento, né, desses sistemas de uma maneira que contribua para o que é o propósito de implementação deles. Que competências você tem percebido que são necessárias que estejam ali presentes internamente, de pessoas, de tecnologia mesmo que você está falando, talvez até
pensando no que você comentou da experiência com empresas familiares, até a própria estrutura de governança interna, não é? O quanto que esses fatores, ou quais são desses fatores relevantes para que esse processo possa ter uma fluidez. Tá, excelente. Eu acho que nesse ponto são vários fatores importantes aqui, acho que dá para elencar vários. Você fazer a implementação de um sistema de gestão de desempenho numa empresa familiar ali, de pequeno para médio porte, que não está acostumada muitas vezes com esse alinhamento de interesse. Então, assim, nós vamos medir esses KPIs, nós vamos acompanhar como está a evolução disso no dia a dia aqui da companhia. Muitas vezes você tem uma resistência de cultura mesmo, porque é uma transformação, então você tem que romper essa barreira. Então, esse é um elemento bastante importante, essa mudança cultural, essa barreira cultural dos colaboradores, porque eles são essenciais, né, para que você consiga executar ali as atividades que vão te possibilitar alcançar esse norte aí que você está objetivando. Então, cultura acho que é um elemento bastante importante. Um alinhamento da estratégia mesmo da companhia, porque, por exemplo, o exemplo que eu dei da nossa companhia, nós queremos ser a maior empresa de locação de equipamentos hospitalares do Brasil, e a gente pode fazer isso de diversas formas. Por exemplo, pelo caminho inorgânico, então a gente vai comprar outras empresas, adquirir os concorrentes, uma via de M&A, ou uma via orgânica de, por exemplo, investir no aumento do nosso parque, né? Só que não adianta eu decidir pelo caminho inorgânico e criar um sistema de gestão de desempenho que meça exclusivamente os KPIs aqui do meu crescimento orgânico, né? Então, eu ficar procurando cortar custos, aumentar a eficiência dos meus processos atuais, eu tenho que também direcionar os meus esforços para essa linha orgânica. E muitas vezes eu não tenho estrutura, então também a estrutura organizacional, vou dar um exemplo de novo aqui da nossa companhia. Nós, quando entramos lá, decidimos traçar uma rota de crescimento inorgânico no primeiro momento. Então, adquirir um ou dois concorrentes e aí já duplicar o tamanho da nossa companhia através desse crescimento inorgânico. Mas nós não tínhamos, naquele momento, dentro da estrutura, um time que pudesse executar esse movimento, né? Um time de análise que pudesse construir os modelos de valuation, fazer a análise jurídica dos contratos. Então, primeiro a gente teve que adequar a estrutura, trazer essas pessoas para dentro de casa, colocar elas para dentro da cultura, alinhar dentro da estratégia para esse norte, para então a gente poder executar esse movimento que, inclusive, a gente teve sucesso agora, que foi o M&A que a gente fechou no ano passado, né? Então, depende um pouco do momento, e depende um pouco, acho que, da estratégia, né? E aí, sem dúvida, acho que tem outros elementos relevantes aqui. Então, também a competência e os skills do plantel de pessoas que você tem ali. A gente opta muito por ter pessoas que estão muito alinhadas e envolvidas na nossa cultura e desenvolvê-las tecnicamente, muito mais do que focar em pessoas que, eventualmente, comportamentalmente e cultura, elas não têm um alinhamento, mas elas são muito boas tecnicamente. Então, isso a gente tenta tratar lá dentro da companhia. A gente prefere alinhamento cultural em detrimento de skills técnicos, assim. Então, esse ponto, assim, de qual é o nível do teu grupo de colaboradores, tanto do ponto de vista dos skills que eles possuem naturalmente, quanto do ponto de vista de formação técnica, né, para que você consiga executar ali e aumentar o desempenho individual e aí, consequentemente, do grupo como um todo. E aí acho que esse sistema aqui o sistema de recompensa ele também é muito relevante, porque, sem dúvida, as pessoas, um dos elementos principais que motiva as pessoas dentro do trabalho delas é a recompensa, né? Que pode ser de várias formas, mas principalmente a recompensa financeira. Então, hoje, o que a gente vem buscando desenvolver muito lá dentro da companhia são sistemas ganha-ganha. Então, por exemplo, savings para a empresa, reduções de custo, um pedaço disso, a gente distribui para o pessoal. Isso para o pessoal que está, obviamente, envolvido ali com alguma atividade que gera algum custo. A turma que é o front comercial, aumentos significativos na receita, a gente procura também transferir para o pessoal, entendeu? Então, todos esses elementos eu acho que são bem relevantes e acho que dá para a gente entrar em cada um deles e fazer vários desdobramentos. E aí, se me permite, quando penso nesse tema de gestão de desempenho, olhando talvez grandes empresas,
ele parece estar presente em diferentes áreas, em termos de quem lidera esse processo, a área de RH, o desenvolvimento organizacional e controladoria. Então, queria te ouvir um pouco da sua experiência, quem comanda esse processo? Sem dúvida, acho que o envolvimento do RH lá na nossa companhia é bem importante. O RH ele é uma porta de comunicação, um canal de comunicação bastante relevante ali. Mas hoje na nossa companhia lá, nós somos uma companhia de mais ou menos 90 colaboradores, então uma companhia pequena, e essa atividade é muito centralizada na figura do nosso CEO e na minha figura mesmo. Então nós lideramos isso e acaba sendo um desafio, porque eventualmente a gente consegue implantar um sistema de gestão de desempenho com um desenho muito legal e que realmente alinha as pessoas e que promove esse sistema ganha-ganha do ponto de vista tanto para melhorias ali de eficiência e ganhos para a companhia e também para os colaboradores, mas às vezes áreas que estão um pouco mais distantes do nosso dia a dia, no meu caso, por exemplo, a parte operacional da empresa, então a nossa assistência técnica, os nossos técnicos externos, a nossa área de logística, fica um pouco mais distante e às vezes a gente não consegue acessar ali na mesma velocidade e implantar na mesma qualidade, né? Então, estou falando aqui um elemento do sistema de gestão de desempenho são as remunerações variáveis. Parte da minha turma que está aqui hoje, eles têm, desde que a gente assumiu a gestão, uma remuneração, não só a remuneração fixa, mas eles têm uma remuneração variável mensal, semestral, e agora a gente está implantando uma remuneração variável anual, entendeu? Toda baseada em parâmetros que são muito importantes para a companhia. Então, no caso da remuneração variável mensal, a turma ali de tesouraria é o nível de conversão de caixa do faturamento do mês anterior, porque a gente fatura para 30 dias. Então, eles estão muito focados em maximizar a conversão de caixa do faturamento, né? Então, consequentemente, reduzir a nossa inadimplência. E aí, quanto mais caixa a companhia recebe, mais eles vão ganhar naquele mês também, entendeu? Só que é isso, assim, a turma que está lá na operação, é difícil encontrar, eu da onde eu estou, encontrar esse indicador-chave, ou esse grupo de indicadores-chave, e mesmo implantar isso lá, fazer esse processo de comunicação e deixar algo rodando, assim, redondo, como ele está nas áreas que são mais próximas, por uma ausência de liderança, por uma ausência de estrutura organizacional ainda lá. Então, são muitos aspectos, né? Muito trabalho duro por muito tempo para poder fazer todas essas construções, né? Você trouxe muitos elementos, acho que a gente vai conseguir se aprofundar aqui ao longo do painel, né? E aí, fazendo um vínculo, né, com o framework que a gente traz no livro, a primeira etapa é a análise estratégica, a análise, né, do ambiente e, de fato, a definição dessas estratégias. Vamos dizer assim, na segunda etapa, na segunda perspectiva, a comunicação, né, das estratégias, e que acontece por meio da definição de objetivos e de indicadores de desempenho. E aí as empresas enfrentam vários desafios, né, porque são extremos, né, poucos indicadores para comunicar ou muitos indicadores, né, para conseguir abranger todos os aspectos assim, mais importantes do negócio. Então, eu queria que você comentasse especificamente, né, sobre essa seleção dos indicadores, né, que são utilizados atualmente pela empresa. Então, quais critérios que são usados? Por exemplo, vocês privilegiam a perspectiva financeira e não financeira, né? Curto e longo prazo. Então, se você puder desenvolver um pouco mais sobre essa parte da comunicação e principalmente atrelada a esses indicadores que vocês usam no dia a dia, e você pode dar ênfase a diferentes áreas do negócio, se você considerar necessário. Tá. Eu acho que esse ponto da definição dos indicadores, né? Assim, agora eu vou mudar de modal e vou fazer uma comparação que eu gosto bastante, que assim, é como se a nossa companhia fosse um avião. Quando a gente assume, esse avião ele já está voando à noite e sem iluminação. Então, você entra lá no cockpit, não tem nenhum indicador. Então, você precisa tomar algumas decisões. Qual o indicador que eu vou colocar aqui primeiro para saber o que está acontecendo? Então, na minha avaliação, eu preciso saber se esse avião está indo para cima, ele está indo reto, ou se ele está indo para baixo, ele vai se chocar com a terra, né? Então, para mim, eu tenho dois mantras assim, da minha forma de gestão. É a projeção de fluxo de caixa. Então, eu projeto o fluxo de caixa dos
próximos 12, 24, 36 meses, né? Obviamente que eu vou demandar algumas premissas, por exemplo, enquanto eu vou faturar, né? Obviamente, às vezes eu já tenho um backlog contratado ali, eu já tenho vários contratos, eu sei quanto vai ser a minha receita, então eu projeto também os meus custos, mas, por exemplo, tem coisas como a dívida que você está contratado, já está contratado hoje, você já tem o fluxo dela futuro, né? Então, assim, eu projeto esse fluxo de caixa e vejo como a companhia está nos próximos 6, 12, 24, 36 meses. Já tiveram casos lá na nossa gestora que a gente assumiu investimentos de outros gestores e a hora que a gente recebeu esse projetou o fluxo de caixa, tinham furos de caixa gigantescos, assim, em 18, 24 meses, da ordem de centenas de milhões de reais. Então, assim, a geração operacional não era suficiente para servir a dívida contratada, entendeu? Então, esse avião ele ia se chocar. Então, a primeira coisa que eu quero saber é isso, para onde esse avião está indo? Ele está indo em linha reta ou ele está indo para baixo? Porque não adianta eu saber logo de cara se ele está consumindo mais ou menos combustível, porque se ele vai cair, essa informação é pouco relevante. Como a gente tem uma experiência mais em empresas que são muito intensivas em capital financeiro, o segundo indicador que a gente olha é a rentabilidade. Então, esse avião, assim, ele está indo, quão rápido ele está indo com os recursos que ele está consumindo. Então, a gente olha muito para a ROI. Então, primeiro para a gestão de fluxo de caixa, depois para retorno do capital empregado. Isso do ponto de vista financeiro, né? Depois, obviamente, vários outros indicadores. E aí, assim, na área comercial, sem dúvida, assim, quanto está sendo vendido, quanto, no nosso caso, está sendo locado, né? E os indicadores operacionais também, qual é a eficiência da nossa área de assistência técnica, quanto tempo um equipamento que retorna do hospital demora para estar disponível de novo para ser locado, né? Qual é o período que ele fica dentro da nossa assistência técnica, ou qual é o tempo que a gente demora para atender os chamados dos nossos clientes, né? Uma máquina que quebra no hospital, por exemplo, um ventilador pulmonar, é essencial ali para a operação do leito de UTI, especialmente se você tem um paciente conectado nessa máquina. Então, a gente precisa diminuir esse tempo de resposta, é um indicador que a gente olha bastante. Agora, de novo, a gente precisa ter pessoas qualificadas, tanto para mensurar corretamente esses indicadores, quanto para poder também tomar as decisões avaliando o que eles estão nos dizendo ali, né? Então, isso é bem complexo. Mas esse é mais ou menos as considerações que eu tenho em relação a determinar os indicadores. Depende muito do momento que você está passando, né? Se você já tem os indicadores básicos determinados, aí você vai sofisticando um pouco mais, né? Qual o nível de eficiência, qual a velocidade e assim por diante. Em relação à comunicação, a gente adota lá uma comunicação bastante transparente. Obviamente que quando você está numa agenda positiva de crescimento, é muito mais fácil você exercer transparência, né? Se você está com uma companhia estressada que não tem caixa ali para passar mais de uma semana, é muito difícil você comunicar isso para os colaboradores, porque senão eles vão ficar preocupados e você depende que eles continuem trabalhando ali para você salvar essa companhia. Mas no ambiente da nossa companhia, que é uma companhia com margens muito elevadas e com retorno sobre o capital empregado muito alto, muito acima do custo de capital, né, que a gente tem, tanto do equity quanto da dívida, a gente adota muito a postura da transparência. Então, todos os colaboradores conhecem os números da empresa e eles sabem quais são os indicadores chaves que precisam ser perseguidos, e aí a gente discute em conjunto como atingir isso. Assim. Então, normalmente com uma liderança, hoje no nosso caso da diretoria, e a gente vem formando essa estrutura intermediária de gestão para poder replicar. Não são todos os colaboradores ainda que, por exemplo, estão incluídos dentro de um sistema de remuneração variável, mas a gente quer chegar nesse nível aí. São essas as considerações, os trabalhos aí que a gente vem executando lá. E aí, se me permite continuar nesse tema, não é, falando de indicadores de desempenho, na verdade, ampliando um pouco no sentido de pensar o processo de avaliação de desempenho, né, de acompanhamento, de como que os colaboradores estão indo em relação àquilo que são as expectativas, né, do negócio. Hoje, a gente vê muitas organizações usarem no seu processo de avaliação de desempenho, tanto uma abordagem que é muito fundamentada em indicadores baseados no processo orçamentário, não é, que são indicadores mais objetivos, quanto indicadores que são mais subjetivos, baseados em competências, não é, que
se espera que esses colaboradores tenham, como liderança e outras, dependendo do tipo de negócio. Como para você quer dizer, a importância dessas duas dimensões, se é necessário, é importante ter, não é, as duas, especialmente essa subjetiva, e eu tenho escutado, inclusive, críticas quanto ao uso da subjetiva vinculada à remuneração, exatamente em razão dessa maior subjetividade, né, na forma de avaliação. Então, se você puder falar um pouco de como você vê essas dimensões e se elas fazem sentido, se elas são necessárias Assim, eu acho que esse é um ponto importante mesmo. Pela minha experiência, pelas trocas que eu já tive, esse ponto aí da ponderação entre os aspectos qualitativos e quantitativos, eu tenho uma tendência a priorizar mais os aspectos quantitativos, porque eles são, você consegue defini-los melhor e eles são mais fáceis de mensurar e de demonstrar o atingimento. Agora, tipicamente eu uso eles para os mecanismos de remuneração variável, entendeu? Então, por exemplo, o sujeito aqui, a turma que tem a remuneração variável mensal, eles têm que maximizar, então a gente tem que receber no mínimo 95% do que foi faturado no mês passado, converter isso em caixa. Então, é muito direto, entendeu? Não tem dúvida, esse é um aspecto bem quantitativo. Isso para remuneração variável mensal. Para remuneração variável semestral, a mesma coisa, uma métrica quantitativa. Então, para a remuneração, eu acredito que o quantitativo ele serve melhor, né? Tanto para, dependente da periodicidade, se essa remuneração ela é mensal, semestral ou anual. Agora, por exemplo, para movimentações verticais, promoções, aí eu já levo mais em consideração aspectos mais qualitativos, entendeu? Então, por exemplo, ontem a turma, quem sabe, a gente tem um processo de feedback semestral lá na companhia com uma ferramentazinha simples em que eles fazem um input de atividades e conquistas do semestre. A gente tem alguns critérios qualitativos que a gente usa para sistematizar, processar esses inputs. Tem um output que é uma nota, né, que vai de 1 a 5, sendo um outstanding, um outperformer, e 5 um colaborador que precisa ser desligado, né? Então, nessa avaliação semestral, a gente olha mais esses aspectos qualitativos, e aí a gente está falando de qual a liderança, o perfil de liderança que você tem, como você interage com seus colegas, qual o seu potencial analítico, só que isso é mais difícil de julgar, né? Quem faz esses julgamentos, por exemplo, é o líder direto, então no caso da turma que trabalha direto comigo, sou eu que pego esses inputs deles e faço esses julgamentos e dou uma nota, e aí para procurar tirar um pouco de viés, eu passo essa minha análise, no caso aqui com o nosso CEO. Então o que eu passei esse final de semana fazendo foi isso, assim, trabalhando nessa avaliação da avaliação semestral aqui da turma. No domingo à noite repassei lá com o nosso CEO, a gente ajusta alguns pontos. Ontem e hoje gastei 2 dias fazendo essas reuniões de feedback com a turma. Então, colocando as nossas observações em relação à atuação deles do semestre e ouvindo também o que eles têm a dizer em relação à companhia, em relação às áreas e em relação à minha atuação, né? Então, é mais ou menos dessa forma que eu pondero. Agora, se eu tivesse que escolher uma percentual, eu alocaria, sem dúvida, acho que 70% quantitativo e 30% qualitativo. Mas eu entendi, quer dizer, um ponto que me parece importante é que cada um pode ser usado principalmente para um propósito diferente, né? Um mais para remuneração e outro mais para desenvolvimento, movimentação dentro da empresa. Mas é que acontece que também tem um ponto que é o seguinte, professor Anderson, se a companhia não estiver crescendo, entendeu? E aumentando o faturamento, aumentando o EBIT da geração de caixa, a gente vai ter mais dificuldade de continuar subindo a turma, entendeu? As pessoas vão ficar mais estáticas, entendeu? Porque eu não consigo repassar aumento de salário sem crescer a receita, porque sempre que o meu conselho me cobra é que eu mantenha pelo menos a margem, entendeu? Então é o que eu explico para eles. Tudo bem, todo mundo quer ganhar mais, só que a gente precisa que a companhia cresça, que daí
se a companhia dobra de tamanho, eu mantendo a margem, eu vou ter muito mais recursos para poder repassar, tanto em salários quanto em infraestrutura, né? Sistemas, tecnologia, a cultura, clima, enfim, a companhia precisa crescer. Então, acaba que está meio que junto uma coisa da outra, né? Assim, se a companhia estiver performando mal, né? Independente do sujeito ou do grupo que está performando qualitativamente muito bem, provavelmente a gente não vai conseguir fazer todas essas movimentações na mesma velocidade de uma companhia que está performando super bem. Talvez antes de explorar a parte de incentivos, né? E aí, dentro desse tema de avaliação de desempenho, né, e acompanhamento, na sua fala anterior, você trouxe alguns exemplos de indicadores financeiros, e são indicadores que são agregados, né? Mas na sua fala você comentou de como esses indicadores, né, eles são desdobrados e cascateados, né, para as diferentes áreas de negócio. E aí, acho que se você puder explorar um pouco mais isso, como que funciona esse cascateamento, né, tanto de indicadores quanto de metas de desempenho. E um outro aspecto, como que isso é acompanhado. Então, reuniões, sei lá, quinzenais, mensais, né, relatórios com formatos específicos de acompanhamento, né? E um outro aspecto é se vocês fazem uso de alguma tecnologia para apoiar esse processo de acompanhamento, por exemplo, sistemas de BI, né, Business Intelligence. Então, se você puder comentar sobre esses dois aspectos, cascateamento e o acompanhamento individual e tecnológico. Eu vou dar um exemplo, professor Daniel, bem prático lá de um caso assim, que exemplifica bem nesse ponto. Então, por exemplo, eu tenho uma meta que foi passada para mim pelo CEO, que ele definiu junto com o conselho, que é a meta de reduzir a inadimplência para esse ano aqui de 2024. O que acontece? A gente loca os equipamentos para os hospitais e parte dos hospitais eles têm dificuldade ali na fazer a gestão financeira e parte desses hospitais eles se tornam inadimplentes, né? E aí a gente tem que lidar com essa situação, recolher os equipamentos, mas tem essa inadimplência, né? Que é o que eu falei, converter a receita toda em caixa, né? Então, assim, qual é a meta que o CEO me passou? Você precisa reduzir a inadimplência, né? Em tantos pontos percentuais. Aí, ok, tudo bem. Como é que eu vou fazer isso? Tem um time ali que está me ajudando a executar isso. Por exemplo, o time de cobrança. Então, tem um time que está todo dia ligando para os hospitais e cobrando, fazendo a pré-cobrança até antes da fatura vencer e avisando. Você recebeu? O que acontece muitas vezes? O sujeito não recebeu, o e-mail que foi cadastrado, você envia o boleto para um sujeito que nem é do financeiro, entendeu? Então, tem a pré-cobrança. Aí depois, se o sujeito está inadimplência, você precisa começar a ter contato com ele para captar as informações, entender o caso, saber como é que você vai agir, né? Então, como é que eu incentivo o time? Se eu tenho que reduzir a inadimplência e eles têm uma meta de maximizar a conversão da receita em caixa, basicamente o que eu faço é assim, o incentivo deles ele é muito parecido com o meu. Então, assim, eu tenho que reduzir 3 pontos a inadimplência do ano. Então, o que eu fiz aqui com eles é eu subir da ordem de 3 a 4 pontos o que eles têm que converter da receita em caixa. Porque se a gente converter mais da receita em caixa, a gente vai, consequentemente, acabar jogando a inadimplência para baixo, junto com outras ações, né? Desde analisar mais o crédito do cliente no momento em que ele está fazendo a contratação conosco, levantar mais informações da situação patrimonial, buscar referências, negociar garantias, deixar as cláusulas contratuais mais ajustadas, mas essa é uma forma. Então, eu pego uma meta minha e destrincho para 2, 3 pessoas que estão atuando no time, não exatamente a mesma meta, porque a atuação deles vai ser focada num ponto, que é o ponto da cobrança, e aí eu coloco, então, por exemplo, para o time comercial, uma meta de que todos os contratos acima de X valor a partir de então vão precisar vir atrelados a um calção ou alguma garantia real, entendeu? Então, em parte do time financeiro, eu coloquei uma meta de cobrança, numa outra parte do time comercial, coloquei uma meta no momento de entrada do cliente. A minha meta é desdobrar em 2. É uma forma de cascatear, né? E acho que
tem outros exemplos, mas esse é um claro. O segundo ponto, qual era mesmo? Do acompanhamento. Né? O acompanhamento. Como a gente faz? Então, por exemplo, essa questão da inadimplência, da conversão de caixa. A gente tem ali a Nathalie, que está aqui, que faz um relatório semanal da situação da inadimplência. Então, a gente tem vários indicadores. Por exemplo, quais são os top 15 inadimplentes ali da companhia, a companhia que tem mais de 600 clientes, quais são os top 15 ou um Pareto mesmo, quais são os mais relevantes ali, a gente lista e repassa isso numa reunião semanal de check de metas, entendeu? Então a gente está olhando assim, qual é a meta desse mês? E toda semana a gente está olhando quanto a gente está em relação à meta, né? Como a gente tem um indicador de como foi o recebimento da primeira semana de cada mês dos últimos 4 meses, a gente está sempre comparando, né? Então, semanalmente a gente faz esse check de metas, isso para meta mensal, né? Mas hoje, como eu falei, a gente está estabelecendo também um mecanismo de remuneração variável anual, né? Então, a gente pegou parte lá da equipe no final do ano, fizemos uma avaliação lá de alguns aspectos-chave da companhia. Então, por exemplo, pessoas, relacionamento com stakeholders, orçamento e resultado. Demos notas para esses aspectos da companhia e depois, baseado nessas notas, a gente fez uma classificação de prioridades para o próximo ano. No caso, o ano de 24, estabelecemos lá 3 níveis de prioridade. Então, no Tier 1 de prioridade, são aquelas que a gente tem que observar esse ano com mais atenção. No caso, agora que a gente acabou de passar por um M&A, a gente adquiriu uma outra empresa, a gente está no momento de fusão. Então, o processo de integração dessas 2 empresas é algo bastante relevante. Então, essa é um elemento que a gente tem que olhar com maior atenção. E aí, essas metas anuais, a gente definiu lá que a gente vai olhar para elas no mínimo uma vez por mês. Então, uma reunião para olhar essas metas anuais no mínimo uma vez por mês, entendeu? Então, varia um pouco, assim, uma meta mensal a gente olha toda semana, uma meta anual a gente olha em grupo pelo menos uma vez por mês. Eu queria retomar o assunto dos incentivos, né? Você já falou da importância dos incentivos monetários, da remuneração variável, né? Nesse processo de fazer com que o sistema de gestão funcione, incentive as pessoas para que elas fiquem alinhadas com esse norte, né? Que na imagem que você colocou no início. Que desafios você percebe, não é? Na hora de definir como vai remunerar essas pessoas, não é? O que você considera, leva em conta, não é? Na hora de tomar essa decisão e fazer essa escolha? Esse aspecto aí de entender o que incentiva e o que motiva as pessoas é algo bastante desafiador mesmo, e eu acho que ele é composto por vários elementos. Talvez, por exemplo, o elemento geracional, né? O que motivava a geração dos meus pais não é a mesma coisa que motiva a geração atual, né? A força de trabalho atual. Então, com certeza, isso muda bastante ao longo do tempo. Então, assim, o que a gente procura é entender, através desses processos de feedback, de conversa, de reuniões, quais são os elementos fundamentais nesse processo aí de motivação dos colaboradores, né? Obviamente, como eu falei, remuneração, dinheiro mesmo, o salário, remuneração variável, é um ponto importante, porque as pessoas estão trabalhando ali para conseguir obter essa remuneração, mas vários outros aspectos que a gente percebe que é bastante importante, né? Então, por exemplo, assim, clima organizacional, que é algo que a gente trabalhou bastante. A gente vinha de uma companhia que era centralizada em algumas figuras familiares que tinham um modelo de gestão bastante diferente do que a gente tem hoje. Então, o clima era muito diferente, o clima de maior pressão, que as pessoas ficavam mais tensas. Então, você está o dia inteiro, passar ali 8 horas num ambiente de extrema pressão, você tem que ficar completamente focado na atividade que você está performando, é algo que às vezes é difícil de sustentar no longo prazo. Então, o clima é algo relevante. Cultura, né? A pessoa gostar da cultura da empresa, dos valores, o que é valorizado daquela companhia, como as pessoas se tratam,
qual o nível de respeito, quais são os assuntos discutidos ali, quais são os pontos, os elementos que são observados. Então, cultura é outro ponto, sem dúvida, bastante relevante. Aspectos físicos, assim, também as pessoas gostam de trabalhar num ambiente bonito, né, com uma boa ergonomia, que tenha as ferramentas necessárias. Então, o sujeito tem que estar com um computador adequado, um monitor, uma cadeira que esteja funcionando. Provavelmente, num escritório bonito, tem acesso logístico facilitado, que tenha serviços por perto, que ele consiga se alimentar direito, se ele precisar ir na farmácia, no supermercado, ele consiga ir. Então, também acho que é um ponto relevante, né? Tem outros pontos também, acho que, por exemplo, a turma hoje em dia valoriza você ter um dia de home office, entendeu? Trabalhar um dia de casa, também é um ponto relevante. Então, assim, não é só remuneração, acho que o cara troca uma remuneração um pouco maior, uma remuneração menor, que componha todos esses aspectos, um ambiente saudável, uma cultura legal, um clima profissional e que ele se sinta bem, que tenha uma flexibilidade, por exemplo, um dia ele trabalhar de casa ou uma jornada flexível, né? Então, acho que esses são elementos e tem outros também, por exemplo, qual é a missão daquela companhia, né? De repente, uma companhia que produz cigarro é diferente de uma companhia como a nossa, da área da saúde, que ajuda a salvar vidas por meio de equipamentos ali que funcionam bem, que estão com a manutenção super bem feita. Então, qual é a missão, né? Acho que as pessoas se conectam bastante com isso, é um ponto bem importante. E também qual a diferença que a tua companhia faz na sociedade, né? É uma companhia que interage no meio social de alguma forma, então procura ajudar a comunidade, a cidade, tem algum trabalho social. Eu acho que esse é um elemento também que as pessoas valorizam, né? Mas é difícil, assim, acho que no fim do dia você vai formando isso junto com a cultura, né? E aí esse grupo de pessoas também vai construindo isso a todas junto, né? Então isso tudo vai se formando aos poucos, né? E aí, se me permite, aproveitando essa parte, né, você falou do aspecto social, e eu tenho visto empresas fora do país surgindo uma forma de incentivo que é chamado de incentivo pró-social, né, que é o funcionário, de certa maneira, doar uma parte da remuneração junto com a própria empresa, né, então cada um dá uma parte para instituições, etc. Então, como é que você vê isso nesse pacote, especialmente nessa discussão hoje de ESG e sustentabilidade? Eu acho que essa é uma tendência mesmo. Acho que essa discussão de ESG é algo que está aí, que as companhias têm que observar e as questões de sociais e ambientais, né? O aquecimento do planeta, as temperaturas subindo. Então, sem dúvida, esses são pontos que estão aí para ficar. Eu até, junto com um grupo de amigos, eu tenho uma ONG que hoje está sendo apoiada por uma gestora aí de private equity, e que os colaboradores dessa gestora de private equity contribuem com a ONG e a gestora duplica ali a contribuição financeira que esses colaboradores fazem. Isso, para eles, é algo bastante relevante, eu digo para os colaboradores, é algo que eles valorizam bastante, essa ação da gestora, entendeu? E eles estarem atuando dessa forma na sociedade. Então, eu acho que essa é uma tendência, eu acredito bastante na iniciativa privada, atuando nesses formatos dentro da sociedade para procurar cobrir esses gaps sociais que a gente tem e tal. Então, sem dúvida, eu acredito que esse é o caminho para a gente resolver diversos problemas sociais. Então, já caminhando um pouco para o fim, né, até para a gente ter a oportunidade de ter participação também dos presentes aqui, e queria fazer um vínculo também com alguns dos tópicos do livro. Então, o Leandro acabou abordando diferentes aspectos do quais são os componentes do sistema de gestão de desempenho. Então, desde a análise do ambiente, né, interno e externo, a comunicação das estratégias e também essa parte da implementação, né, que a gente discute avaliação de desempenho e sistema de incentivos. Eu vou fazer uma pergunta, talvez, de duas formas, né? Quais são os desafios que você vê na implementação de um sistema de gestão de desempenho? E, por outro lado, né, pensando num sistema de gestão de desempenho ideal, né, quais características, quais atributos que você entende como necessários, né, para um sistema de gestão de desempenho efetivo e aí pensando no seu negócio? Qual aspecto, qual atributo que
você vê como fundamental, né, como a raiz para o sucesso do sistema de gestão de desempenho que vocês implementam? Tá. Professor Daniel, acho que dificuldades, assim, por exemplo, resistência a mudanças, né? Então, a forma que a companhia incentivava o front comercial, a área comercial, né? Eles recebiam comissão direta sobre o montante que eles vendiam, entendeu? Só que o que a gente procurou fazer é passar a remunerá-los não só pelo montante vendido, mas assim colocar outras variáveis para compor essa equação que vai resultar na remuneração deles, na comissão deles, né? Então, de sair de aplicar, por exemplo, um percentual sobre o valor vendido, para, por exemplo, considerar o prazo do contrato, né? No nosso caso, o prazo do contrato de locação, considerar também a taxa interna de retorno desses contratos, né? Então, a gente quer maximizar a TIR dos contratos, e também passar a avaliar a variação líquida na carteira de clientes, né? Então, se você fechou, por exemplo, qualquer número, R$300 mil em contratos novos, mas perdeu 350, eu não posso te remunerar pelos 300 que você fechou, porque, na verdade, a variação líquida da tua carteira foi negativa em 50, né? Só que imagina você sair de remunerar um percentual sobre quanto o sujeito estava fechando em vendas para compor uma equação com essas variáveis que eu acabei de falar aqui, entendeu? A primeira, assim, a resistência em fazer a mudança, porque é uma mudança, outra porque o sujeito às vezes tem dificuldade de entender uma estrutura mais complexa, e outra é a forma de você também comunicar, porque a comunicação também é desafiadora, né? Então, implementar essas estruturas mais complexas, mais sofisticadas, realizar essa mudança, sem dúvida, é um desafio. Outro desafio é assim, às vezes você conseguir ter a tecnologia suficiente para, por exemplo, calcular. Como é que eu vou calcular a taxa interna de retorno de cada contrato de 30 vendedores, entendeu? Dentro de cada mês, para poder pagar as comissões. Então, às vezes, ou não existe a tecnologia, ou eu não tenho recurso suficiente hoje para implantar esse sistema de informações. Entendeu? Então, é outro desafio que eu vejo também. Um outro ponto, assim, muitas vezes também uma questão de alinhamento estratégico, sabe? Às vezes a gente até tende, eu e o CEO, a gente conversa bastante no nível da diretoria, de manter esse alinhamento com o conselho, porque às vezes o conselho, que vai ali uma vez por mês na companhia, é bom porque eles têm uma visão mais distante, mas às vezes eles dão um direcionamento estratégico que está meio descolado do que dá para executar ali na realidade. Então, assim, se você não tiver um alinhamento estratégico, depois fica difícil de você costurar o sistema de gestão de desempenho, entendeu? Porque se o conselho fala que a gente tem que ir para o norte, mas você está vendo que, para o norte está complicado, ali, que na verdade você deveria estar indo para o leste, vai ser difícil você costurar o desenho do negócio para poder chegar lá, entendeu? Então, esse alinhamento estratégico eu acho que é bem relevante. E aí, assim, no geral, assim, outro aspecto muito importante é a questão de pessoas mesmo, né? Porque pessoas é muito complicado, né? A gente está agora passando por um momento de fusão e um dos pontos mais difíceis que está sendo de acomodar são as pessoas, entendeu? Embora a gente seja uma companhia de equipamentos, locação de equipamentos sem operador, mas assim, você conseguir comunicar, você conseguir fazer um feedback que seja eficaz, entendeu? Você conseguir fazer com que o sujeito entenda qual é a meta que você está definindo para ele, né? Ou qual é a avaliação que você está fazendo do aspecto qualitativo que você está discutindo ali com ele, né? Então, pessoas sem dúvida, um desafio bastante grande, né? E aí, no fim do dia, conseguir implementar uma avaliação que seja justa e imparcial, e que o grupo, a maioria do grupo, tenha essa mesma avaliação, né, de justiça e imparcialidade. Assim, um outro desafio, né? A segunda parte, professor... Você acabou respondendo. Tá. Muito bem. Chegamos no fim, não é? Eu queria... acho que a gente conseguiu
explorar bastante o tema. Quero agradecer ao Leandro aqui a oportunidade, né? Como o Daniel comentou, a gente conseguiu aprofundar muitos dos pontos que são discutidos em relação ao sistema de gestão de desempenho. Eu queria deixar, né, antes de a gente ir para uma próxima etapa, se o Leandro quiser dar uma mensagem final, né, sobre o tema, falar, enfim, uma mensagem final para quem está envolvido com esse processo. Eu acho que a mensagem final é, sem dúvida, da importância do sistema de gestão de desempenho para que a gente consiga cada vez mais desenvolver as companhias, não só as empresas privadas, mas seja qualquer organização, as organizações não governamentais ou a iniciativa pública. Sem dúvida, é o sistema de gestão de desempenho, a gente entender desde qual é a missão, quais são os indicadores, qual é o nível de estrutura que a gente tem, como é que a gente tem que acompanhar, o que a gente tem que acompanhar e como é que a gente tem que distribuir os ganhos obtidos dentro dessa estrutura, né, dessa companhia. Acho que, sem dúvida, é algo muito relevante, é a forma da gente melhorar o país como um todo, a iniciativa privada e todos os demais setores que compõem a sociedade. Só para fechar, agradecer a oportunidade, os meus dois orientadores aqui, o professor Wellington, meu professor da graduação, a professora Raquel, que organizou a turma aí, que tocou vir, a minha mãe. Então, obrigado também. Acho que é um momento bem legal poder estar aqui com você. Uma satisfação. Obrigado. Obrigado, Leandro. Passo para você. Temos muitas perguntas no chat. Olha. O público bastante fiel e entrou, não saiu, inclusive interessados nessa discussão de alto nível. Acho que a gente pode fazer alguma seleção aqui. O Paulo, ele pergunta se vocês utilizam, vamos tentar responder, vocês utilizam a metodologia de BA. Não, eu acho que você considerar a EVA o lucro econômico seria ótimo, assim, mas acho que é um nível de sofisticação que, para a gente chegar nessa construção lá na nossa companhia, acho que vai demorar mais alguns anos, sabe? Sem dúvida, assim, você considerar o custo de capital, né? Então, você chegar no seu lucro líquido, depois considerar o custo de capital para chegar no lucro econômico, que é o conceito de EVA, é algo bastante relevante, bastante importante. Só que, assim, você precisa estar num nível de maturidade do grupo ali de gestão, dos colaboradores, bastante elevado, um nível de controle e de sofisticação tecnológica. Você precisa estar com RP super redondo, você precisa estar com CRM super bastante, entendeu? Porque também não adianta você mensurar um negócio que não representa a realidade, né? Também não adianta você falar em conceito de WACC, de custo ponderado do capital, ou custo econômico ali, lucro econômico, para um grupo que nem vai entender o que aquilo significa, entendeu? Então, a gente não usa hoje, mas sem dúvida a gente quer chegar lá. Nós falamos um pouquinho sobre ESG e a própria Clean, ela tem negócios que tem um apelo que acaba tocando impacto ambiental, social. E o Paulo também pergunta se você já trabalha com indicadores desse tipo, para já incorporar no dia a dia de vocês. Já, a gente tem uma sessão na reunião de conselho em que a gente olha alguns indicadores mais sociais. Então, a gente tem lá uma ação social, que por exemplo, a gente distribui 200 cestas básicas por mês para parte, para uma comunidade. Então, essa, por exemplo, é uma atuação social que a gente tem. A gente mensura, a gente fez um investimento numa usina solar em cima da nossa matriz, e a gente mensura, então, qual a economia de energia que a gente está gerando em função dessa usina de geração solar, né? Então, o indicador que a gente olha qual é o nosso consumo de água, né? Porque, eventualmente, em alguma das operações a gente tem vazamentos e tal, e a gente quer tomar ações rápidas para evitar o desperdício. Outra ação que a gente tem lá dentro da companhia, a gente tem resíduo hospitalar, né? Então, a gente destina esse lixo adequadamente. Então, a gente contratou uma empresa que destina esse lixo e a destinação dela é para uma comunidade de catadores de lixo que vende parte desses resíduos que podem ser vendidos
e essa renda é alocada para essa comunidade ali de catadores. Então, a gente, com os resíduos hospitalares, acaba ajudando a gerar uma renda e fazer essa outra contribuição social, né? E no aspecto de governança, assim, a gente tem lá um sistema de governança onde a gente concentra, por exemplo, todos os materiais de comitê, reuniões de conselho de administração e reuniões de assembleia de acionistas. Então, tudo foi discutido, todas as deliberações que foram tomadas, as atas dessas reuniões estão lá, né, que vão, obviamente, também ser registradas na junta. Então, assim, a parte de governança, garantir que tudo que tem que ser executado dentro da governança está sendo feito, a gente presta bastante atenção também. Então, acho que a gente está trabalhando bastante dentro das 3 letrinhas aí do ESG. Interessante você trazer esses aspectos, porque, de fato, o crime é uma empresa menor, né? Vocês estão bem avançados, né, em termos de indicadores e competição. Só um aspecto adicional, Raquel, até, assim, o GF Capital, que é um dos nossos acionistas, junto com a família fundadora, a família Meneghetti, é um fundo que tem um viés de fazer investimentos mais correlacionados com o ESG mesmo. O aspecto principal da Clean Medical é a questão de reduzir o resíduo eletrônico hospitalar, né, os equipamentos em si. Porque qual que é a tese, né? O hospital, ele não é especializado em fazer manutenção de equipamento. O hospital é especializado em cuidar dos pacientes, né? Só que, no caso, a nossa companhia é especializada em cuidar de equipamentos. Então, a gente, por estender a vida útil desses equipamentos, obviamente que isso aumenta o nosso retorno para o capital empregado, porque a gente usa esse capital por mais tempo, ele gera caixa para a companhia por mais tempo. Mas também, se uma máquina que no hospital seria utilizada por 8, 10 anos, se na nossa companhia ela for utilizada por 12, 15 anos, no longo prazo a gente vai ajudar a reduzir esses resíduos eletrônicos. Acho bastante importante da nossa tese de investimentos. A Maria Eugênia pergunta, entre as maiores dificuldades que ela poderia encontrar durante a implementação do sistema de gestão de desempenho, se seria criar consciência nos gestores sobre a importância da presença desse sistema, a importância das avaliações. Esse é um ponto difícil mesmo. Eu posso dar como exemplo a nossa companhia, né? Eu estou, obviamente, mais conectado com as áreas ali relacionadas a finanças e contabilidade, né? Então, a turma que trabalha na tesouraria, desde que eu entrei lá, desde o primeiro semestre, a gente já pratica, por exemplo, esse olhar assim de qual é a estratégia da companhia, quais são os indicadores-chave, quais são as metas e qual é o benefício que o grupo vai obter se essas metas forem alcançadas, né? Então, a gente já tem um sistema de gestão de desempenho melhor estruturado. Só que em outras áreas que estão mais distantes e que a gente ainda não tem lideranças tão bem definidas, aí a implementação é mais difícil mesmo. A gente já fez tentativas de implementar, já rodamos por um semestre, mais ou menos, no outro semestre não teve. Então, é importante que o líder pegue isso e execute, entendeu? Mas para isso você tem que ter a liderança, e aí, se for trazer uma liderança de fora, ela tem que ser aceita pelo grupo. Às vezes você nem tem orçamento para trazer um sujeito para colocar naquele lugar, entendeu? Você precisa formar a pessoa dentro da própria companhia. Então, não é muito fácil, não. É um processo que parece que na teoria você desenha o plano e vai lá e executa, só que na prática manter isso no longo prazo é bem complicado, na verdade. A Maria Eugênia também fez uma outra pergunta. Utilizando as ferramentas de gestão de desempenho combinadas com um sistema, um RPA ou até um BI, se ela teria uma demonstração mais eficaz. Vocês passaram, acho que, por muitas etapas já, né? Provavelmente, quando vocês começaram a implementar, era tudo, talvez não tivesse a robustez que vocês têm hoje, não sei se vocês já contam com o BI, mas, de alguma forma, isso precisa acontecer. Tendo a sustentação de uma ferramenta, de um sistema ou não, acho que algumas coisas precisam acontecer. Se puder falar um que foi esse processo até chegar na função que vocês têm. Eu posso dar um exemplo de uma reunião que a gente teve semana passada com um grupo de colaboradores dessa empresa que a gente adquiriu e está num processo de fusão atualmente, né?
Eu fui fazer uma reunião com eles de alinhamento estratégico, então, mostrar qual que era a estratégia da companhia. E aí eu projetei lá um output, um dashboard de um BI que a gente tem, onde a gente tem lá catalogado todos os hospitais privados do país. E a gente tem dentro lá da base de dados quantos leitos de UTI tem em cada um desses hospitais. E a gente consegue fazer essas manchas no mapa do Brasil, entendeu? Então a gente sabe onde é que está a maior concentração de hospitais privados, que é o nosso mercado, e quantos leitos de UTI. Então eu sei quantos ventiladores aquele hospital precisa, quantas bombas de infusão, quantos monitores, e assim por diante, entendeu? E aí eu projetei em cima dessa informação como é que está a nossa atuação, qual que é a mancha, qual que é o footprint da companhia no país, entendeu? E falei assim, olha, a gente agora vai atacar tais regiões do país porque é onde está a maior demanda, entendeu? E é onde está ali os maiores retornos e tal, né, para a nossa companhia. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Então, a gente precisa fazer isso. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai adquirir tantos equipamentos através dessa fonte de financiamento. Estamos montando aqui uma estrutura, uma operação de mercado de capitais, uma dívida para poder financiar essas aquisições, e nós vamos adquirir esses equipamentos e alocar eles nessas regiões através do nosso front comercial, que agora está muito mais amplo por causa dessa empresa adquirida, né? Então a gente tem um front próprio comercial e agora a gente está trabalhando canais indiretos nessa região, né? Parcerias com empresas locais. Então fui desmembrando assim da parte estratégica do que a gente tem que fazer, como a gente vai fazer até chegar na atividade do sujeito. Faça a tua atividade, você precisa executar isso aqui porque é importante, entendeu? No caso ali pode ser, por exemplo, assim, você tem que executar o faturamento aqui dos contratos de locação desse CNPJ, entendeu? E é importante que você execute ele bem, então que se tiver um agrupamento de notas você preste atenção, que os dados que você incute no sistema, no ERP, estejam conversando com os dados que o front comercial imputou no CRM, entendeu? Então você precisa fazer isso bem, porque se você executar isso bem, você vai colaborar para a gente poder aumentar a nossa penetração, por exemplo, no centro-oeste do Brasil, que é um dos focos, entendeu? Então você trazer desde o estratégico e aí apoiado na ferramenta de BI, né? No dashboard do BI, então projetando o mapa do Brasil com essas manchas, todos esses dados ali cruzados, né? Então a gente usa, assim, acho que é bastante relevante para poder fazer uma análise top-down, assim mesmo, estratégica, né? Chegar até no dia a dia ali daquele colaborador específico. Perfeito, Leandro. Eu gostaria de abrir, na verdade, Bom, obrigada pela participação de quem nos acompanha online. Muito obrigada pelas perguntas. E abrir para quem presencial, então, para quem nos acompanha aqui. Alguém gostaria de direcionar alguma questão? Aos professores também, ao Leandro? Rola uma atenção, né? O pessoal do online estava mais empolgado. Bom, primeiro, obrigado aos professores, Leandro, também por trazer, né, essa experiência de um mercado também. Eu atuo com governança corporativa. Então, a gente tem muitas dificuldades também, que o pessoal comentou, de conseguir acompanhar os indicadores com as áreas, levantar planos de ação, né, ver como é que pode fazer a projeção, para ver quanto que vai chegar. E aí eu vi professores também de você, Leandro, como que a gente pode, talvez, não influenciar, né, mas motivar, talvez, as áreas de uma forma não corporativa, né, não de top-down, para que eles possam também seguir a estratégia e motivar os times e correr atrás do estratégico da companhia como um todo. Qual é o seu nome? Guilherme. A forma como eu procuro fazer isso é assim, acho que comunicação com transparência é bastante importante, então assim, você precisa falar a verdade ali com o teu time, entendeu? Discutir os assuntos ali abertamente com a equipe, né? Então acho que comunicação transparente e assertiva é bastante importante. Um ponto que eu acho bem relevante, assim, ele é muito mais qualitativo, mas criação de rituais, eu acho, se a gente bater a meta, a gente faz uma comemoração, entendeu? Então, assim, isso vai motivando a galera e vai formando a cultura também. Eu acho bastante relevante. A disciplina no acompanhamento das metas, entendeu? Porque
putz, se você começa a acompanhar a meta uma semana, na outra você fura, na outra você fala por 3 semanas. Então, disciplina, acho que é importante. Acho que é importante também. Alinhamento de remuneração, assim, a turma quer participar dos ganhos, então, só a empresa, só o acionista ganhar, fica publicitado, mas também não é tão fácil assim você negociar com o acionista. Você vai repassar todos os ganhos da empresa para os colaboradores, porque no fim do dia é ele que toma o risco residual, se alguma coisa dar errado, ele é que vai ter que responder, né? Então você tem que fazer esse meio de campo e essa intermediação, mas remuneração acho que é fundamental. E no fim do dia, ouvir é o que é importante para as pessoas, entendeu? Assim, tem um sujeito que quer trabalhar de casa no dia, tem outro sujeito que quer chegar mais tarde, ir embora mais tarde, tem outro que quer chegar mais cedo e ir embora mais cedo. Tem outro que não está gostando do lugar que você colocou o escritório de trabalho, entendeu? Aí como é que você vai equacionar isso? Então, assim, no fim do dia, ir ouvindo todo mundo e tentar chegar num ponto justo, né? Porque também não dá para agradar todo mundo 100%, né? Mas são vários desafios, né? Se eu puder complementar, assim, no livro a gente até discute essas fontes, né, da motivação. E a gente acaba segregando em três, vamos dizer, componentes. Um que é, primeiro, ter objetivos e eles estarem explícitos e serem comunicados. O segundo é o ambiente na empresa, essa questão social, da liderança, né? E o terceiro é o bolso, né? São os incentivos aí. Então, eu acho que é bem alinhado com os exemplos que o Leandro trouxe. Então, seriam 3 perspectivas do que motiva o gestor, né, a performar. São os resultados da empresa. Direção, incentivos e o ambiente. Muito bem. Nós temos uma etapa ainda. Mais ambiente. Vamos seguir, então. Temos só mais uma etapa. Então, quem nos acompanha online, fiquem por aí antes da gente fazer o encerramento oficial, que é o nosso sorteio. Nós estamos sorteando 3 exemplares da obra dos professores. Gisele vai nos ajudar. Só sortear. Nosso convidado. Cada um tira um. Começa com ela. Pequenininho o papel. Tem que ter uma boa visão, hein? É meu 34. 34. Nathalie Silva. Tem mais nada? Isso. Tem que autografar, né? Vai chegar o autógrafo. Obrigada. Genial, tá bom. Larissa Limões. Não foi convidado, hein? A gente esqueceu, depois nós temos que refazer a foto. Agora sou eu. Vamos ver aqui. Sorteio improvisado. Marta Elote Castro. Obrigada. Muito bem, podemos ir para o finalzinho, para esse nosso encerramento. Agradecer novamente a participação do público que nos acompanhou, a presença de todos aqui, inclusive do time da Clean, do Leandro, muito obrigada.
o nosso diretor-presidente, o Ayrton Rocha, nosso diretor administrativo, o professor Márcio Bulinelli, nosso superintendente acadêmico, eu também por aqui, professora Luciana Maia. E lembrar que todos os inscritos, na verdade, todos os participantes presentes online ou que estão aqui, já têm 15% de bolsa em todos os programas de pós e MBA da FPCAF. Então, fiquem à vontade para entrar em contato conosco para tirar suas dúvidas e saber mais dos nossos programas. Agradecer em nome da FPCAF, Leandro, muito obrigada. Professor Daniel, excelente. Professor Anderson, também agradeço a participação. Discussão de altíssimo nível, é realmente um prazer para nós aqui receber esse tipo de evento. Muito obrigada, viu? Obrigado. Tchau.